Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, episódio 3. Vamos começar mais uma vez esse episódio aqui, que é a narrativa aqui dessa monografia da professora Valda Soares Guimarães. Memórias e práticas culturais das casas de farinha em Sebastião de Abreu no período de 1940 a 2000. Esse é o podcast Heróis Anônimos, histórias contadas dos heróis anônimos de Sebastião de Abreu, é um distrito, e hoje a gente vai continuar com essa narrativa, trazendo para vocês a continuação do planejamento das farinhadas. É isso aí, você que não conhece essa cultura tão linda, tão maravilhosa aqui do nosso sertão, eram as farinhadas. Nas décadas de 40, 50 até as décadas de 70, as farinhadas eram muito famosas aqui em nossa região do Nordeste. Eu que falo aqui de Sebastião de Abreu, distrito aqui de Pentecoste, Ceará, viu? No Nordeste aqui, no interior do Ceará. Eu encerrei o último episódio 2, falando, lendo a entrevista que foi feita com a senhora Maria Naís Soares Guimarães, do distrito de Sebastião de Abreu. A entrevista foi realizada no dia 2 de junho de 2006. A dona Naí falou um pouco sobre quando o seu pai ia fazer as farinhadas, ele no inverno já colocavam os porcos para engordar, né? Chamam para engorda no chiqueiro, já preparando, já se organizando para no dia da farinhada ter bastante alimento para todas as pessoas que iam participar da farinhada. E vamos dando continuidade. Meu nome é Elton Oliveira, sou o criador e apresentador do podcast Heróis Anônimos. Vamos à pauta. É importante salientar que ao lermos esses depoimentos, observamos o quanto é emocionante, principalmente para os historiadores, que no momento da entrevista saboreamos, ou melhor, compartilhamos de lembranças emocionantes e comoventes dessas pessoas que, analisando cada história, surge uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma indignação própria, isto é, porque só agora venho descobrir o importante papel desenvolvido por nossos verdadeiros heróis, pessoas que estão tão perto de nós e muitos ainda nem se deram conta disso. Embora isso dificulte nossos trabalhos, mas é gratificante poder aprimorar a nossa própria história e verificar o quanto ela é importante para nós historiadores. Pois muitas vezes fomos obrigados em nossos estudos buscar heróis tão distantes de nossa realidade, pois muitas vezes fomos impossibilitados até de pesquisar o porquê desse heroísmo. Como, por exemplo, deixarmos de investigar a verdadeira causa da abolição dos escravos, achando melhor ficar no comodismo e continuando na alienação de que a princesa Isabel aboliu os escravos por ser boazinha, ou talvez porque era uma abolicionista. E tantas outras histórias passadas pelos livros didáticos que não aceitam contradições, ou melhor, alguns atualmente até ver com mais criticidade. Mas ainda falta muito, até podemos aprender concretamente e com isso passar para nossos educandos, que heróis somos nós, os sujeitos da história. Nesta perspectiva, ressalto este heroísmo através da oralidade de cada um que fizeram a história através da memória e vivenciaram essa prática das farinhadas. E hoje tem a possibilidade de nos presentear para que possamos deixar para futuros pesquisadores uma obra de caráter científico com relatos fidedignos das histórias de nossos antepassados. Vale ressaltar a importância da oralidade, pois através da memória e de cada um dos entrevistados, com seus conceitos e considerações, podemos registrar a história das farinhadas, envolvendo o processo de planejamento, as formas de utilização da mandioca, os trabalhos envolvidos dentro da casa de farinha, a participação dos homens e mulheres, enfim, tudo que envolve o processo de farinhada. Neste intuito, percebe-se que seria difícil fazer a história se não fossem as lembranças do passado. E como iríamos entender o presente se não existissem as memórias? Nestes aspectos, Bosse ressalta: a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual das representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, desloca estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como uma força subjetiva, ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta
e invasora. Desta forma, é de relevância a citação da autora, pois confirma a importância da memória nos relatos da oralidade, pois foi por encontrar certas dificuldades de acesso a outras fontes de pesquisa que abordei com ênfase a fonte da oralidade, aproximando-me dos depoentes, os quais ajudaram-me não só na construção desse tópico, que é o planejamento da farinhada, mas também em todos os outros que se sucedem às páginas a seguir. É isso, minha gente, encerrando o terceiro episódio aqui dessa temporada 1 do podcast Heróis Anônimos, histórias contadas dos heróis anônimos do distrito de Sebastião de Abreu. Mais uma vez agradecer à professora Valda Guimarães, que nos cedeu a sua monografia, e trazer aqui o livro que a gente tirou um trechinho aqui desse episódio. Bossi Ecleia, Memória e Sociedade, Lembranças dos Velhos, São Paulo, Companhia de Letras, 1994. Encerrando esse episódio, lembrando que o próximo episódio vai ser fabricação dos principais produtos de venda e consumo das farinhadas, farinha e goma. A gente vai continuar falando um pouco das tradições culturais da nossa região aqui, falando um pouco da história e também levando cada pessoa que deixou o seu depoimento, cada entrevistado que falou um pouco aqui da cultura e falou também da nossa região, que é nosso distrito de Sebastião de Abreu. Uma história tão linda, junto com a cultura da farinhada, essa cultura que a gente quer levar a todo o Brasil, conhecer um pouquinho dessa cultura com esse podcast. Obrigado a todos e até o próximo episódio.